Gente, mais um dia especial, né? Eu falo que eu só tenho amigo fera, amigas feras, né? E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito importante que eu conheço há poucos dias, né? Mas que é Sim. um grande amigo de grandes amigos meus. E eu queria agradecer a nossa grande irmã, né? A Marina Mazzoni, por eu estar, mais o Marcelo aqui e o Fabiano com você. Tá? Primeira Ó, coisa, né? Deixar um beijo aí para a Marina no ar e o agradecimento dela te conhecer tão profundamente e te indicar, né? sim, legal. E acabei de agradecer a Marina. Eu queria, tá, aproveitar esse momento, tá, né, porque você é um homem de múltiplas facetas, né, é um generalista com grandes qualidades como especificista, né, tá? Então eu queria que você falasse para o nosso público, tá, o seu nome todo, né? E quem que você é, eu não vou apresentar, né? Você vai se apresentar para o nosso público, então você diga seu nome todo, tá? E o que você faz na vida? Conta pra gente, é tanta coisa. Né? Ah, legal. Meu nome é Vander Lima, né? Inicialmente eu sou músico, sou compositor, eu faço músicas de todo tipo, então de toda espécie. Eu tenho alguns trabalhos publicados em cinema, teatro e alguns CDs também com composições autorais. E também tem um envolvimento muito grande com arte audiovisual, de um modo geral. Que parece a sua primeira formação, né? Gosto muito dessa área de roteiro, escrever roteiro, de imaginar uma história e contar essa história usando recursos audiovisuais. Então, ser aí, tem vários nomes para isso, né? Você pode escolher se você é filmmaker ou se você é diretor de cinema, diretor de teatro, diretor, enfim, são várias possibilidades diferentes. De uma forma geral, eu gosto de atuar tanto na frente da câmera quanto atrás também, e também das composições musicais, né? Então, tanto cantando ou fazendo música instrumental, tem Tocando também. tocando, né? Então, assim, eu me considero um criador, uma pessoa que está sempre buscando meios para poder criar, né? Claro que a minha identificação maior acaba sendo na parte audiovisual, que é onde eu me expresso Com mais com mais tranquilidade, com frequência, mais né? Sim, frequência. Né? sim, sim. Como é que começou isso na sua vida? Eu quero que você fale para a gente, porque nós somos um país ainda que os pais desconfiam de colocar o filho para fazer balé, desconfiam de colocar o filho para fazer música, né? Aí esse filho explode na música, ele está no Pitágoras e ele faz um vocacional que dá 95% de música, ele toca com 17 anos o repertório todo do Eric Clapton, que canta com perfeição, sendo que ele tirou isso no violão. Não foi um professor que chegou lá e ensinou a ele, não, né? Era um craque de futebol, isso é uma pessoa do meu relacionamento. E a psicóloga do Pitágoras, na época, pediu a ele, nada contra o Pitágoras, porque eu também estudei o cursinho Pitágoras, mas é contra essa filosofia brasileira que eu estou batendo nessa cangalha aqui. E a psicóloga, no final do vocacional, pediu a ele para fazer engenharia mecânica. Tá? Então nós estamos num país ainda que nós desconfiamos da arte, desconfiamos da dança, né? Desconfiamos que um médico tem que ser artista, inclusive lá nos Estados Unidos, na Europa, nós temos a palavra cunhada, estado da arte, né? Sim. Então você é um médico, um estado da sua arte X, né? Então, como é que você consegue nascer numa família, né? Sim. E você consegue fazer isso tudo na idade que você está, você já tem tantos anos de carreira, eu queria que você começasse a contar só a história familiar, né? Porque para mim isso é uma dádiva divina a gente ter você morando aqui em Contagem, trabalhando em Minas Gerais e no Brasil inteiro, né? Talvez hoje a gente tivesse que buscar um profissional do seu nível nos Estados Unidos, né? E esse cara acontece. Sim, conta pra gente. Sim. Eu comecei, desde que eu nasci, eu já comecei a me envolver com música, assim, no berço. Então, meu irmão tinha uma sanfoninha. Olha que legal. E aí isso, por acaso, caiu no meu berço e eu comecei a fazer os meus primeiros sons. E aí eu brinco, eu digo assim, que a minha forma de ficar com a sanfoninha, para mim,
era muito pequenininho, eu fiz xixi na sanfoninha e meu irmão desgostou. Não, esse cara fazer isso comigo. E aí eu brinco que é a coisa mesmo do instinto animal, né? Você marcou o território, pronto, né? é meu, né? E aí ele abandonou a sanfoninha dele, eu fiquei com aquela sanfoninha pequenininha, eu ficava o dia inteiro fazendo barulho com aquilo. Aos 4, 5 anos de idade, hoje não se tem mais esse costume, né? Mas os meus pais tinham o costume de colocar um papelão debaixo do colchão, para o colchão não cair, Não né? cair. Era um costume bem antigo esse. Agora tem colchão de mola, né? Então não tem mais essa necessidade. Eu pegava esse papelão, tirava e fazia desenhos de guitarra e cortava, fazia umas guitarras, só eu sabia que era guitarra, cortava aquilo tudo e ficava brincando de tocar. Então, aos 5 anos de idade, 5 para 6 anos, eu ganhei meu primeiro violão, assim, de muita insistência, né? E daí então, sempre adorei muito, comecei a fazer aula aos 8 anos. Então, assim, nos primeiros meses que eu comecei a fazer aula, eu já comecei a inventar minhas próprias músicas. E recentemente eu até lancei o Durango, que tem muitas músicas que eu fiz aos 12 anos de idade, 13, 14, 15 anos de idade. São músicas, assim, da adolescência que eu gravei nesse CD, no Durango. E daí foi interessante porque foi acontecendo por acaso, eu fui estudando, me envolvendo, aprendendo violão, aí depois partitura. Chegou num certo momento que eu teria que me dedicar exclusivamente ao violão, para ir me tornar um concertista e tal. E eu não quis, eu preferi me envolver com outros instrumentos. Então comecei a tocar vários instrumentos. Quando naquela fase, essa fase da escolha, né? Que aí vem esse momento, 17 anos, o que você vai ser da vida e tal. Aí sim, a minha mãe queria que eu fosse advogado, que eu fosse administrador, que eu fosse jornalista, engenheiro, esse sonho, né? E eu com aquela vontade de, será que se eu invisto o meu tempo, a minha vida em ser um profissional que não seja na área da música, será que daqui 10 anos, 5 anos, depois que eu tiver com a minha vida estabilizada, eu vou abandonar essa vida estabilizada para poder partir para uma coisa que é um sonho? E aí foi um momento em que eu recebi um apoio muito grande. E aí o que aconteceu é que eu realmente cheguei em casa e falei, olha, vou ser músico. E aí a resposta da minha mãe para mim foi, segunda-feira psicólogo, né, porque você está ficando louco e tal. E aí foi muito engraçado porque o psicólogo falou assim, Wander, que ótimo, vai se dedicar à música e você falou que você gosta de dar aula, que você ensina também, ganha um dinheirinho dando a sua aula, vai dar aula particular, porque aí você vai ter aquele dinheiro ali todo mês. E aí o psicólogo falou, eu entrei para a faculdade aos 28 anos de idade, então você não tem que entrar agora para a faculdade, você pode demorar um tempo para poder entrar e fazer, de repente, um outro curso. Escolher outra coisa. Gostar, e se é isso que você quer, corra atrás. E aí logo em seguida... Então quer dizer que você foi psicólogo errado, né? Brincadeira, né? Salve a psicologia, né? Ele ainda falou assim, que legal, quem sabe eu não faço aula de violão com você. Que maravilha. Né? Eu cheguei em casa e falei, mamãe, vou ser músico mesmo, porque o psicólogo mandou. Que a senhora me contratou, me mandou fazer. Que maravilha. E aí logo em seguida que eu resolvi realmente me profissionalizar e tal, a gente inscreveu um trabalho chamado Área 51, a gente inscreveu isso no Ministério, na famosa Lei Rouanet, né, que está todo mundo sabendo o que é Rouanet ultimamente, né? E aí nós recebemos uma carta aprovando, em pouquíssimos dias, nosso projeto foi aprovado. Quando você fala nosso, o projeto era de quem? Meu e da Andréia. Você conseguiu casar com uma pessoa que é sua parceira? Sim, sim. Maravilha, né? Deixa eu te parabenizar no ar, né? Porque eu fiz uma pergunta para a Marina Mazzoni, cheguei na casa dela, vi a obra do pai dela, né? E falei, mas não é possível um homem fazer isso. Quando ela me apresentou a dona Marina, eu falei, dona Marina, como é que a gente faz para ter um marido, né? No caso da senhora, um artista desse tamanho? Luiz Carlos, a gente ajuda ele em tudo, né? A gente, né? E isso foi a história do professor Marcos Mazzoni, que vai aparecer em livro dentro de pouco tempo, né? Que bom, né? Que você encontrou a Andréia, sua parceira nisso. E aí, nós, né? Esse nós, o que virou isso? Então, aí
esse trabalho que era o Área 51, a gente tinha... Muita gente ouve falar da Lei Rouanet, mas não sabe como realmente funciona. Como acessar a lei, Você tem o direito de conseguir um patrocínio de uma empresa, que é um patrocínio muito raro de você conseguir, porque ele é através do imposto de renda. Então, o que aquela empresa vai poder deduzir do imposto de renda é muito, ínfimo, muito pouco, né? Então, você tem que encontrar empresas que realmente têm um faturamento gigantesco para que você consiga fazer uma gravação de um CD, alguma coisa assim. E daí, então, nessa época, a gente conheceu a Marina, conhecemos Tadeu Martins. Tadeu Martins. Nós estamos falando da nossa... Que hoje a gente está se encontrando, mas que esse link aí já vem de longa data, né? Então, o Tadeu Martins falou assim para o André, olha, tem o Jorge Moreno, que é um diretor da Globo, que ele acabou de aprovar e já está começando um filme, que é um longa-metragem, e daí então você pode procurá-lo em meu nome, porque o Jorge, ele deve ter algum patrocínio sobrando, né? Então, quando a Andréa conseguiu falar com o Jorge, assim, que era uma coisa raríssima, dificílima, e ainda é, né? Ele falou assim, olha, ele ouviu o trabalho, o nosso CD demo e tal, falou assim, olha, patrocínio já está tudo esgotado, a gente não está tendo nem pra gente mais. Mas eu gostei dessa música que está aqui, gostaria que ela fizesse parte do filme. Então, de repente, uma coisa que eu nunca tinha sonhado na minha vida, assim, vou fazer música para filme, vou compor música para vídeo, nunca tinha imaginado isso, de repente começou ali, nunca. Então quer dizer que isso é mais ou menos igual a sanfoninha que caiu no seu berço? Foi. Muito semelhante, né? Uma coisa divina, né? Sanfoninha ali, porque foi assim, começou-se ali uma carreira, uma coisa totalmente inusitada, né? Depois, com o tempo, nós nos tornamos sócios do Jorge. O Jorge tinha uma produtora, que é a FAM, ainda tem a FAM, e a gente começou a fazer então as músicas, né? Montamos um estúdio dentro da FAM, um estúdio de áudio, e aí isso foi crescendo tanto que assim, quando a gente conta, são, sei lá, a última vez que eu parei de contar eram mais de 400, mas eu acho que eu estou sendo humilde, eu acho que já temos mais de umas 500 músicas publicadas, escritas. E aí, que não é muita coisa, né? O Roberto Carlos hoje deve ter o quê? 800 músicas publicadas, né? Uma carreira, né? Quer dizer, você pode falar na sua idade, não é? Posso, eu tenho 38 anos. Você imagina, né? Um garoto ainda, né? 38 anos. Eu fico pensando que sempre um espírito pode baixar em mim, né? Entendeu? Você riu, né? Eu não sei por que você está rindo, eu ainda não te fiz a pergunta, você já sacou, né? Os Canguçus são muito importantes, né? Aqui, sim, né? Sim. A parceria deles é longa, o pessoal do teatro, né? Uhum. Eu tenho pessoas do meu relacionamento muito estreito, né? A Jussara Costa, o Vilmar Silva, né, que é um dos maiores poetas da língua portuguesa, que são pessoas do meu dia a dia, foram durante muito tempo, né? Uhum. E eles tinham a peça deles já no ar há anos, né, no festival de teatro, né? Uhum. E como é que aconteceu? O espírito baixou em mim no teatro, sim, no cinema. No cinema. Quando a gente terminou e acabou então que eu fiz a trilha sonora toda do Circo das Qualidades Humanas. Né? Depois nós vamos voltar nele, vamos voltar antes, então eu faço a pergunta depois. Que nome maravilhoso, né? Círculo das Qualidades Humanas, né? O que te deu de intuição? Porque nós temos o Sponville, que escreveu o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes Humanas, né? E o que te intuiu? E o Jorge vê o Moreno, né? Que você já tinha uma música pronta, né? Sim, sim. Onde que você acessou isso sem ser lá em cima, né? O que você estava preparado para fazer uma trilha? Quem ia fazer, assim, grandes nomes do compositores mineiros eram cotados para poder fazer a trilha do filme. Então o filme tinha o roteiro do Cunha Leiradela. E aí o que acontece? O filme ele funcionava em 4 núcleos, eram 4 diretores, com 4 histórias. Cada história, cada diretor acabou fazendo sua história. E o Cunha, então, ele
fez com que essas 4 histórias se entremeassem. Ah, que legal. Né? Então eram 4 diretores, um filme com 4 diretores, com 4 histórias. Então o Jorge ele gostou da música para o interligar dele. Para o núcleo dele. Oh, que interessante. Então ele, a Andréa falou assim, mas o Vander consegue fazer a trilha do filme inteiro. Isso aqui é mulher, né? Meu marido é o craque, né? Aí o Jorge falou, traz para mim então, compõe uma música e traz para mim algumas músicas que eu quero ver. O que você vai fazer? E aí eu comecei a compor e levava para ele poder ouvir, né? Então, aí o que acontece? Quando ele sentiu assim que eu já tinha feito várias músicas, ele falou, vamos marcar uma reunião com todos os diretores que eu vou te apresentar, né? E aí eu tive uma reunião com cada diretor, e cada diretor tinha um desejo musical. Então, assim, um queria um estilo, outro queria o outro. Então, 4 dificuldades diferentes, assim. E aí eu conversei com cada um, peguei as preferências, o que cada um imaginava para a sua música, sem ver o filme. E aí eu tive que apresentar de novo. Foi uma espécie de uma concorrência, entendi, né? Eu tive que apresentar as músicas. Então, eu comecei, fiz 1, 2, 3, 4 músicas para cada um. Sim. E aí apresentei novamente numa outra reunião para os diretores. Aí eles falaram, o Vander realmente tem condição, vai fazer a trilha do circo. E aí foi isso que aconteceu. Quer dizer, então, você preparado no lugar certo, na hora certa, e com essa intuição divina aí, né? Para ti. Coisa. E aí volta lá no O Espírito Baixou em Mim, filme, né? Sim. O Canguçu já tinha pensado nisso? Aí o que aconteceu? Eu conheci o Ilvio Amaral aqui em Contagem, e o Maurício também, eles... no Centro Cultural, através da Vera Valesca, que nos apresentou, né? E daí o que acontece? Eu estava lançando um trabalho, naquela época chamava-se Pop, o nome do trabalho. E eu estava com esse contato na secretaria daqui, de Contagem, né? Na parte de cultura. Para poder fazer esse show. E aí, nessas conversas, a Vera falou, olha, o Vander faz trilha para cinema, o Vander fez o trabalho que é o Circo das Qualidades Humanas e tal, que vai ser lançado, aquela coisa toda. Quem sabe vocês não podem fazer algum trabalho juntos aí, vocês são do teatro e tal. E eles estavam produzindo uma peça chamada As Filhas da Mãe, do Ronaldo Ciambrone, que é o mesmo autor do Acredite, um Espírito Baixou em Mim. O Acredite já estava estourado naquela época, né? Exatamente, repetia todos os anos, né? Na campanha. E aí eu topei fazer As Filhas da Mãe com eles. Então, paralelo a essa história toda, chegou um ponto que, além disso, eu continuava lançando o Área 51, correndo atrás do Área 51. Aí o Área 51 foi aprovado também na prefeitura, no caso de Belo Horizonte. E aí, o que acontece? Eu desenvolvi, então, essa sociedade com o Jorge Moreno. Quando acabou-se o filme, que teve uma reunião para poder decidir novos projetos e tal, eu entrei na sala da diretoria, que nem deveria estar lá, com todos os diretores, os produtores e tal. Eu entrei para poder pegar um fax de um spot que eu tinha que fazer para a rádio. E aí ficava na diretoria. Quando eu entrei, falaram assim, Wanda, a gente está pensando aqui, dá uma ideia para a gente, o que a gente faz de novos projetos e tal. E discutia se, de repente, pegar alguma coisa de teatro e adaptar para cinema. Falei, olha, eu estou trabalhando com o pessoal da Cangaral, que é o Ilvio Amaral e o Maurício Canguçu. E daí, então, quem sabe a gente não faz o Acredite em filme, né? Quem sabe a gente não faz isso. Aí peguei o telefone, liguei para o Maurício, falei, Maurício, estou aqui numa reunião. Aí a reunião já virou que eu estava na reunião, né? Eu estou aqui numa reunião de produção e eu citei aqui a possibilidade de fazermos o Acredite. O que você pensa? Em filme. E aí, então, a coisa aconteceu. Aí fizemos reuniões, etc. E a coisa aconteceu mesmo para valer, assim, do Acredite, um Espírito Baixou em Mim, virar filme.
Entendeu? Eu vou ter que voltar aqui no ar e falar para os pais e mães, né? Acredite nos seus filhos. Acredite na arte. Eu vou citar uma pessoa aqui, que eu tive o prazer de conversar com essa pessoa, com o Ian Guest, né? Que é o método Kodály, né? Nós tivemos um cara no Brasil muito parecido com o Kodály, ele estava lá no Rio de Janeiro com o nosso Capanema, com o Drummond, tá? E ele não conseguiu fazer no Brasil o que o Kodály fez na terra dele. Tá? Nós temos lá o professor Suzuki, né? E daqui a pouco eu vou te perguntar, porque você tem também uma escola, né? Tá? Então eu queria deixar declarado aqui que os pais não precisam ter medo, né? Sim. Quer dizer, o Vander fez a carreira dele de músico desde lá do berço, né? A sanfoninha, né? Essa sanfoninha foi levada para uma casa e dada para um componente dessa casa. E interessante que não foi nem uma bola, nem uma boneca, foi uma sanfona, né? Naquela época que a gente levava arma e dava para os nossos filhos. Então essa diferença, né? Eu queria deixar registrado no ar, né? Para os nossos pedagogos, os nossos didatas, né? Repensarem a formação brasileira, né? E tenho que te festejar aqui, né? E eu vou te fazer uma pergunta. E as premiações da sua carreira, como é que é isso? Porque o brasileiro tem vergonha de falar dos seus feitos, né? Nós somos portugueses, né? Os Lusíadas contra os feitos do nosso povo, né? O português, né? E nós temos medo de falar. Como é que é a sua aceitação para ganhar prêmios, as suas indicações? Como é que é isso? Quando o Circo das Qualidades Humanas foi lançado, o filme foi inscrito num festival em Annecy, na França, e teve indicação também da trilha e tal. Concorreu com melhor trilha. Então, o primeiro trabalho. Eu fiz 17 trilhas para teatro e todas as 17 foram indicadas a prêmio. Não significa que eu ganhei todas, mas de ter a indicação já é uma grande uma menção já, né? Então, assim, teve um prêmio que eu ganhei, que foi o Simpark, Bom Sucesso, de melhor trilha de teatro infantil, que foi Cachinhos de Ouro, do Rômulo Duque, e produção da... Rômulo eu conheço, já trabalhei com ele. Sim, da Marisa Prado, do Prado. E aí o que acontece é que foi uma coisa interessante, foi meu primeiro musical infantil, né, para teatro. E foi interessante porque teve assim uma participação muito forte do Rômulo, né, que escreveu as letras, e eu fiz as melodias, fiz a música e respeitando a letra dele. Então foi uma encomenda diferente, um trabalho diferente, mas foi muito interessante de ser feito. E aí eu me lembro que eu fiquei, sei lá, talvez um mês trabalhando nas músicas. Quando eu apresentei para o Rômulo, ele pegou e falou assim: não, Vander, nada disso. Isso está errado. E aí faltavam, sei lá, 10 dias para a estreia da peça. E ele falou: eu quero assim, assim, assado, joga isso tudo fora. Não quero nada disso aqui, você entendeu errado. Bom, e aí eu comecei o trabalho todo do zero, faltando 10 dias, assim. E é muito comum nessa nossa área você ficar ter esse tipo sem dormir, né? O Circo das Qualidades Humanas mesmo, teve uma música que eu gravei, quando eu terminei de gravar, eu bati a cabeça no teclado do computador, porque eu dei uma pescada tão forte que bati com a testa no teclado e acordei dessa forma. E aí, assim, essa peça, por exemplo, eu fiz quando a gente foi gravar no estúdio. As crianças tinham algum relacionamento com o estúdio, filho do pessoal da FAM e tal, cantando as músicas, assim. Gostaram, né? E aí me pediram um CD antes da trilha ser lançada, antes da peça ser lançada. E quando a peça foi lançada, as crianças, elas assistiam a peça, saíam da peça cantando as músicas. Maravilha, e assim, foi um trabalho que eu fiz, que eu tive que começar todo de novo, né? Porque a forma que eu entendi, que eu agi, que eu criei, não era a forma que o diretor queria. Então, fazer esse trabalho de trilha, você tem muito essa questão de faz uma vez, faz de novo. São percalços mesmo. Né? E você tem que fazer qual a vontade do diretor, porque o diretor é quem realmente manda. Então, se você não faz a ideia real do diretor,
não vai funcionar. Né? Muitas vezes, quando você trabalha muito tempo com o diretor, ou quando você consegue entender qual a linguagem ele quer usar... No Jardim, com o nosso... Né? Foi muito legal a parceria, né? Sim, né? E aí o que acontece? Aí, sim, muitas vezes, né, com poucas palavras, você já consegue fazer um briefing e fazer a coisa da forma que se pensa. Eu quero deixar duas coisas no ar, né? Dentre tantas coisas que eu poderia estar dizendo aqui, eu queria dizer o seguinte: vamos levar o folclore para a nossa casa, para as nossas crianças, vamos incentivar os nossos compositores nessa área, vamos fazer coisas maravilhosas nessa área, que as nossas crianças estão ávidas de cantar isso, né? Bom saber que, né, essas crianças cantaram, né? Elas não foram lá apenas serem figurantes ou atores e atrizes, né? Então, deixar registrado isso. Quero deixar registrado outra coisa, te fazer um pedido no ar, para você não me negar. Nós temos um projeto chamado Biblioteca Viva, e depois eu vou estar te apresentando pessoalmente, e eu gostaria de ter sua obra toda lá para o mundo inteiro, estar acessando, né? Bacana, e claro. já quero, não fale não, né? Fale sim, né? Sim, e claro. quero já deixar com você agendado já um próximo encontro, porque nós vamos fazer vários, tá? E eu queria que você, resumidamente, você justificasse a existência dessa grande escola, nesse lugar maravilhoso, uma escola rica de tudo, né? Tá? Eu queria que você justificasse isso para a gente fechar nosso trabalho. Aos 14 anos de idade, eu escrevi um texto onde eu falava o que eu queria ser da minha vida. Né? Foi lá com o psicólogo? Não, foi bem antes. Foi antes. Que aí eu queria marcar com esse psicólogo também. Né? Aos 14 anos, eu tenho isso guardado até hoje com muito carinho. Assim. E foi engraçado porque o dia que eu encontrei esse papelzinho, por exemplo, são 2 folhas. Sei, entendi. Em que eu me descrevo. Aos 14 anos de idade, eu fiz um texto. Você achou sua identidade e declarou. Eu falava, eu uso as minhas roupas assim, eu sou assim, eu penso dessa forma, que é a forma que eu me vejo, a forma que eu me comporto. E eu terminei essa carta, essas 2 páginas, falando o que eu queria fazer da minha vida para o resto da minha vida. Né? Então, lá eu falava que eu queria ser músico, maestro, compositor, queria escrever livros, queria, enfim, fazer tudo que eu faço hoje realmente está descrito ali. Algumas coisas que eu não sou hoje, por exemplo, eu falava que eu queria ser advogado, né? Mas eram tantas coisas e eu percebo que, apesar de não ter uma formação, sim, muitas vezes eu me pondero, penso, tento pensar da forma... Você está advogando as coisas. Sim, né? Mas não tiro a possibilidade de ainda fazer um curso superior e fazer direito. Eu gosto também. E assim... Nós temos que falar que tudo que você faz direito, né? Então... Sim. Eu acredito assim... Eu acredito que enquanto a pessoa vive, enquanto ela tem cérebro, enquanto ela tem memória, tem que estar funcionando. Todo músico pensa dessa forma. Né? Então eu quero deixar marcado com você. Nós queremos voltar aqui e queremos apresentar para o mundo isso que você escreveu lá, que era a vontade de ter o quê? Uma escola... Era a vontade de ser professor de música. Né? Então já estava escrito ali, porque tem muita gente que pensa assim, e isso acontece, muito se pensa dessa forma. Fulano no final de carreira virou professor. Existe esse pensamento. Então, aos 14 anos de idade, eu já dizia, eu quero ser professor. Eu tenho um perfil de professor. O professor é aquela pessoa que sempre ela quer ver no outro o crescimento. Então, o professor está sempre incentivando, independente da área. Né? Nós, professores, nós temos um pensamento diferente com relação ao outro. E então, na sua escola, você atende pessoas de todas as idades? Sim, sim. Está todo mundo preparado para aprender sem preconceito? Desde 3 anos de idade do infinito. Então, olha só. Eu particularmente acho, como eu disse, que o cérebro foi feito para ser usado enquanto ele funciona. Você não acha? Você tem certeza? Sim, sim. Então, assim, eu digo assim para os meus alunos, às vezes o aluno fala, mas eu tenho 50 anos, como eu vou aprender? Né? Eu não aprendo mais como eu era criança. Sim, existe uma diferença.
Mas eu falo que eu, por exemplo, era diferente, porque aos 6 anos de idade, 7 anos de idade, quando eu fui aprender a ler e escrever, eu tinha que ficar fazendo assim: meu nome é Wander, eu moro na rua tal, eu estudo na escola tal. Eu falo, eu deveria ser a única criança de 6, 7 anos de idade que era completamente ineficiente, porque eu passei 1 ano da minha vida fazendo essa bendita ficha. Né? E a música já estava lá dentro, já aparecendo as composições, né? Eu Incrível. acho que o que acontece, a diferença é que da criança se exige muito e o adulto muitas vezes ele dá essa desculpa, eu não tenho como fazer, eu não tive tempo e etc. E da criança não, se você for parar para pensar o tanto que uma criança é exigida, ela fica 4 horas na escola e tem no mínimo mais 2 horas de exercício para fazer em casa. Isso no mínimo. Isso é no mínimo, né? Porque hoje está até mais, né? No mínimo, você está falando de 6 horas de estudo. Quer dizer, uma pessoa que fizer isso na música, se ela for adulta, vai virar um expert na música. Sim, né? Então, assim, o que vai acontecer? Mas é possível um concertista? Não, historicamente não se tem nenhum concertista que se começou adulto, começou a estudar adulto. Mas eu acho que regras foram feitas para serem quebradas. Sem dúvida. Eu queria que você deixasse seu telefone no ar, o nome da sua escola, seus contatos. Ok. Aqui na ESMU é o telefone 31 3041 7600. O nosso site é esmu, são as iniciais de escola de música.com.br. E o meu site, para quem quiser visitar, conhecer, Wander Lima, com a letra V no início e 2D, .com. Se você colocar também Wander Lima no Google, você vai encontrar vários trabalhos, várias páginas falando aí do meu trabalho, da minha vida e etc., das músicas, de tudo isso aí você vai conseguir encontrar na internet com facilidade. Que legal. Quero deixar uma mensagem para o público, te parabenizar de estar aqui, de você receber a gente com essa energia maravilhosa que você tem. Isso tudo que você falou é uma grande verdade. Eu vou citar um grande homem da humanidade, Einstein. O Einstein, antes de ser cientista, ele foi um virtuoso do violino. Os grandes amigos dele, os mestres dele, que deram aula para ele com 5, 6 anos de idade, achavam que ele seria um dos maiores violinistas da humanidade. E ele, só para contrariar, ele foi um dos maiores cientistas da humanidade. Né? Então, não tem problema nenhum, né? Se ele continuasse o veio dele, daquela criança já virtuosa no violino nos primeiros tempos, sem dúvida seria um dos grandes violinistas do século XX. Sim, né? sim. E ele resolveu caminhar para fazer o que ele fez por nós na ciência. Sempre o inverso é verdade. Então, gente, não deixe seu filho fora da música, não deixe seu filho fora da dança, fora da arte. E você, que é um médico, um engenheiro, procure melhorar o estado da sua arte. Cara, um abraço para você, forte. Valeu, obrigado. Um beijo no coração de todos. Até nosso próximo encontro.